Olá, bom dia a todos. Eu começava por agradecer a oportunidade de estarmos aqui também hoje para apresentar o nosso trabalho. É um bocado difícil conseguirmos ser tão entusiasmantes, acho eu, do que o nosso conferencista anterior. De qualquer forma, eu acho que a nossa realidade, embora ao mesmo tempo reconheçamos muitas proximidades e muitos lugares comuns na forma como defendemos o que devem ser as novas leituras sobre o território, a nossa realidade é uma realidade bastante diferente. E, portanto, o que vimos aqui apresentar é um trabalho que é coletivo, estão ali alguns nomes, há outros ainda para além daqueles, os que aparecem no slide são os que, no fundo, estão mais ligados com os projetos de que vamos falar. E a realidade que trabalhamos é o Noroeste português, que nos coloca uma série de desafios de planeamento, desafios para as práticas, sobretudo porque, usando o tema das laranjas do Francesco, aqui as laranjas são plantadas na vizinha, que vende à outra, que abre o mini mercado às 5 da tarde para vender aos outros vizinhos que vêm, algures desta mancha, de trabalhar. E, portanto, há todo um fenómeno de multifuncionalidade neste disperso, que introduz uma diferença bastante importante, bastante significativa relativamente àquilo que são as, digamos, situações mais comuns do chamado sprawl americano, e que no fundo também vimos na apresentação anterior. Tu mudas? E, portanto, eu acho que estamos todos, já ontem estivemos, continuamos a falar sobre o que são os novos desafios, o novo paradigma de planeamento. Sim, podes passar. E no fundo, eu trazíamos estes dois modelos territoriais. No fundo, eles correspondem a um período de produção do Plano Regional de Ordenamento do Território, portanto, são uma produção de 2009, mesmo no momento em que estava de começar a crise, não é? E uma das coisas que encontramos, com a qual nos confrontamos, agora passados não tantos anos assim, é que, de facto, uma das questões que esteve sempre presente na forma como olhamos para os territórios é que, de facto, tudo se pensava numa lógica de crescimento, de intensidade, de densidade e de expansão. Se olharem para o caso aqui... Não tenho... Para o caso, no fundo, da área que foi tratada pela nossa equipa durante o chamado Arco Metropolitano do Noroeste, é interessante como nós próprios, passados uns anos, nos confrontámos com esta realidade de que todo este cinzento era uma área que não interessava, ou seja, ela apareceu no mapa, toda esta área de baixa densidade, tudo o que é assinalado, tudo o que tem destaque, são a cidade compacta, as periferias urbanas e as grandes áreas extensivas e multifuncionais ligadas aos distritos industriais e, portanto, com uma intensidade de funcionamento significativa. E, portanto, em certa medida, eu acho que no período da crise, um dos grandes confrontos que tivemos foi connosco próprios, enquanto, no fundo, pessoas que vão olhando sistematicamente para este território, como nada tivemos a dizer naquele momento, ou pouco tivemos a dizer sobre um território que pintámos a cinzento. Obrigada. No entanto, quando olhamos para ele, e agora numa perspectiva eu também queria dizer que a maior parte destes dados, obviamente, reportam aos censos de 2011, e, portanto, obviamente, haverá aqui diferenças se já tivéssemos mais informação neste momento, mas em muitas situações acreditamos que há, efetivamente, algumas questões que se vão continuar a sentir quando em 2021 tivermos novamente informação para fazer aqui no fundo, acrescentar mais um layer a este exercício. E o que percebemos no Noroeste, efetivamente, se virem no mapa da esquerda, temos a variação da população entre 1991 e 2001,
No mapa da direita já temos de 2001 para 2011, aqui já estávamos claramente no período da crise, e os vermelhos, amarelos são situações de crescimento, os azuis são os territórios de decréscimo populacional. O que no caso do Noroeste realmente coloca, se olharmos para a direita, não é uma questão absolutamente dramática, por um lado porque sabemos que o azul está associado a edificado, ele está lá, só que está vazio ou mais reduzido, e portanto este fenómeno de encolhimento ao mesmo tempo revela que mesmo nestes territórios tradicionalmente do extensivo há uma concentração nas coroas urbanas, ou seja, percebemos que na envolvente das grandes áreas, no caso Porto ou Braga, continuamos a ter fenómenos de concentração de população, como também em alguns eixos que, entretanto, vão ganhando também uma importância de captação de população, enquanto que toda esta área, que era uma área já de si em encolhimento, agravou sistematicamente este fenómeno. Por outro lado, a par deste encolhimento populacional, se olharmos para outros âmbitos que, no fundo, nos dão conta desta situação vulnerável que tem vindo a ser identificada, percebemos, por exemplo, no mapa da esquerda, a questão do desemprego de 2001 para 2011, como há efetivamente uma situação mais ou menos pacífica no caso de 2001, enquanto que em 2011 há um agravamento incrível. Este mapa provavelmente nesta altura já seria ligeiramente ou significativamente diferente, mas a sensação que temos no trabalho de campo é que muitas destas bolsas de emprego que foram criadas em algumas áreas não são retomadas necessariamente da mesma forma como no período antes da crise. E, portanto, estamos ainda presente de fatores de risco para este nosso desígnio de coesão territorial. Por outro lado, também a questão do envelhecimento da população. Há claramente sinais. Este também é efetivamente um fenómeno português, não é só um fenómeno do Noroeste. Ou a concentração muito significativa de pensionistas, ou seja, de uma redução da população ativa em determinados concelhos, como podemos ver no mapa da direita. Tudo isto a par no fundo, isto aqui representamos o encerramento de uma estação de Correios, por acaso é no Alentejo, mas obviamente tivemos esta situação também no Norte. Esta fotografia era bastante comunicativa. E isto é uma questão que efetivamente teve um efeito também muito significativo do ponto de vista daquilo que é o encerramento de equipamentos, da redução do sistema de serviços e de apoio públicos às populações locais e que, portanto, se traduz também no agravamento de uma realidade social que já tinha aquelas características que falámos ou que falei nos mapas anteriores. E uma outra questão ainda que tem a ver também com o primeiro mapa com que comecei, que é, por um lado, no mapa da esquerda vemos a percentagem de edifícios, a vermelho, a percentagem de edifícios que foram construídos após 1970, ou seja, há claramente o fenómeno desta dispersão tem 40 anos. E depois, quando olhamos para a percentagem de fogos vagos, percebemos que eles não são, mesmo tratando-se neste caso de 2011, e claramente no centro histórico do Porto teríamos aqui um mapa diferente neste momento, mas a verdade é que percebemos que há uma dispersão também do fenómeno dos fogos vagos, que não se concentra apenas, embora com uma predominância maior em determinados centros, mas ele acaba por ter uma dispersão também regional. Claro que ainda me faltava este, já ia saltava,
E esta é, no fundo, que tem a ver com as questões da degradação, ou seja, o abandono populacional. Portanto, temos um parque edificado muito significativo. É preciso dizer, e eu estava-me a esquecer porque isto parece-me uma informação importante, quando eu dizia que o noroeste português não tem realmente as mesmas características do sprawl, até nos termos em que o Francesco muitas vezes mostrou nas imagens, e isso foi uma falha que eu e a Sara nos apercebemos quando é que devíamos provavelmente ter mais algumas imagens para mostrar o que é esta realidade do ponto de vista morfológico. A verdade é que o disperso no contexto do Noroeste é um disperso feito a partir da habitação individual em terreno próprio, o que significa que não temos tanto o fenómeno do imobiliário, digamos assim. Portanto, não temos tanto, obviamente também temos, mas não é um fenómeno dominante desta situação do fragmento, que tem uma densidade significativa. É um espalhamento, no fundo é o termo que muitas vezes usamos, é mesmo um espalhamento da iniciativa individual ao longo das vias existentes. O que significa que neste momento lidar também com este património que está abandonado ou em estado de degradação, que se relaciona naturalmente com as questões do abandono populacional, mas também do envelhecimento, é uma questão que nos preocupa porque está disseminada e é de muito difícil atuação. Claro que isto acontece também a par deste outro fenómeno que o Francesco já falou, que claro, esteve muito e continua a estar. Eu acho que aqui ainda não houve uma retoma e provavelmente não haverá no decréscimo do investimento privado, que neste momento se concentra em áreas centrais e que, de facto, atendendo até às tendências de concentração da população em determinados eixos de maior interesse ou em determinadas áreas centrais, sejam elas situações como o Porto ou em concelhos, digamos, desta região, mas que têm uma dimensão relativa mais baixa, no fundo, o que significa também é que parece-nos, pelo menos para já, evidente que o investimento privado não terá este fenómeno, ou não se associará a este fenómeno de dispersão, não o faz neste momento e não o fará nos próximos anos. Como também, e ontem falávamos, estava ali a Cristina há bocado, não sei se foi embora, mas do soft, das soft intervenções temáticas da União Europeia, mas também esta questão dos grandes investimentos nas obras públicas. E quando falamos em grandes investimentos, obviamente, estamos a pensá-los na proporção dos territórios em que estamos a intervir e, portanto, no caso de muito deste território do Noroeste, o grande investimento era o equipamento público que estava ausente, aquilo que muitas vezes o professor Álvaro Domingos chama o kit mínimo de equipamentos de muitos destes concelhos, e que no fundo funcionavam ou eram entendidos como motores de urbanização nesta lógica de crescimento, intensificação, expansão, que geriam, no fundo, os grandes princípios de atuação no território e que agora, de facto, digamos, pararam e, na verdade, as situações mais comuns até são também do abandono público de muitos dos edifícios e das áreas que não encontram agora fontes de financiamento para se poderem manter. E, portanto, no fundo, isto é um bocadinho uma introdução para explicar o cenário em que nós pensamos que nos encontramos, que é um cenário de pós-crise, mas não de retoma, ou seja, em que acreditamos que muitas das ferramentas não se adequam, na verdade nunca foram pensadas para estes territórios e, portanto, precisam de ser ajustadas para, no fundo, serem capazes de dar resposta também numa lógica que, em certa medida, e hoje conseguimos também perceber isto, e ontem ao longo do dia conseguimos perceber aqui, que esta lógica mesmo europeia de um sistema de planeamento racional sobre a qual a ação e o investimento público poderiam ter uma capacidade de promoção relativamente forte, está completamente distante daquilo que se reconhece como possível e, portanto, muitas das estratégias passam por
repensar a governança, repensar a rede de atores que podem intervir e, portanto, como é que se introduz aqui nos vários processos de leitura e de intervenção no território aquilo que é, no fundo, a participação cidadã. E é nesse sentido que nós trazíamos hoje 2 laboratórios, e chamamos-lhes de laboratórios porque eles têm mesmo este caráter muito experimental e, na verdade, ainda temos muito presente a consciência de que não temos ainda soluções concretas, mas que, no fundo, passam por esta ideia de que o nosso papel na academia é trabalhar também alguns âmbitos de investigação, digamos, aplicada, pondo em cima da mesa alguns desafios e respondendo àquilo que também se falou já aqui, que é esta dificuldade, por exemplo, ao nível das nossas instituições locais, nomeadamente os municípios com quem nos vamos relacionando, mas também a CCDR, ou seja, não reconhecerem muitas vezes a sua incapacidade para fazerem reflexões sobre o território que possam ser efetivamente úteis, que possam efetivamente produzir resultados e, sobretudo, que depois estejam capazes de receber os ditos sistemas soft europeus e recolhê-los bem dentro daquilo que são as suas especificidades. E, portanto, o primeiro projeto de que vos ia falar é o projeto do Arco Metapolitano. É um projeto que nos foi encomendado pela Comissão de Coordenação e Desenvolvimento Regional do Norte, a CCDRN, e era um projeto pensado para esta grande região que já tínhamos trabalhado durante o Proto-Norte e que tinha como desígnio esta ideia da coesão territorial. O projeto inicialmente foi coordenado ele foi coordenado pelo Nuno Portas, pelo Manuel Fernandes Sá por mim, e depois de fazermos uma grande leitura que em grande medida está aqui refletida também em algumas daqueles mapas que já vos mostrei, no fundo pretendia trabalhar sobretudo, e até porque fizemos um bocado este ato de contrição, não é? Sobre o que eram as expectativas para estes territórios dispersos, olhando, obviamente, para o extensivo mais intenso, mas, sobretudo, também introduzindo na discussão aquilo que eram as áreas de baixa densidade, ou seja, as áreas onde se integram imensos temas, os temas disciplinares comuns, como a mobilidade, as estruturas ecológicas, tudo, mas, sobretudo, introduzíamos aqui também muitas destas novas dimensões que para nós eram até relativamente desafiantes, que é, no fundo, a agricultura, a floresta, não só numa perspectiva ambiental ou de estrutura ou de contributo para a estrutura ecológica, mas também com a sua dimensão funcional e com os desafios que coloca, nomeadamente um também que já foi referido, que tem, no fundo, esta questão dos incêndios e, portanto, como é que se trabalham estas dimensões que para nós, de facto, não são nada comuns. Um dos pressupostos, e eu acho que aqui falamos todos da mesma forma, não é? No fundo, andamos todos à procura do que é que são os valores que caracterizam as várias identidades. E aqui percebemos que serão... Ai, desculpa, eu entretanto... Não, eu distraí-me. Estou aqui. Andávamos, no fundo, à procura dos valores que caracterizam as várias identidades. Como é que, assumindo que, de facto, temos uma diversidade territorial e que a mesma medida não serve a todos os territórios, mesmo quando já estamos fora dos grandes, digamos... cenários do urbano compacto, percebemos que mesmo no urbano disperso, seja ele mais intensivo, mais extensivo ou mais rarefeito, de facto há dois princípios que são determinantes. Por um lado, não podemos fazer uma transferência daquilo que são os valores que associamos aos cenários tradicionais da urbanística das cidades para estes territórios. E, por outro lado, eles próprios encontram dentro de si mesmos
nuances e, portanto, há todo um trabalho, e esta imagem, em certa medida, reporta isso, que passa por ir para o campo, recolher informações, perceber estas diferenças, falar com os técnicos, e, portanto, foi todo o trabalho que se fez em torno deste projeto introduziu novamente uma série de tarefas que por vezes, ou que muitas vezes nos encontrávamos mais afastados, ou porque fazíamos leituras mais territoriais ou mais cartográficas, e desta vez fomos mesmo para o terreno a tentar descobrir aquilo que também eram as especificidades lidas do ponto de vista de quem habita estes espaços. E, portanto, no fundo, pegámos novamente no modelo territorial, que vinha do PROT, mas desta vez, no fundo, o primeiro assumindo que há efetivamente um contexto urbano intensivo, e era aquele que estava mais trabalhado, ou aquele em que nos sentíamos mais à vontade, e que, portanto, correspondia aos grandes centros urbanos e às conurbações envolventes. O contexto urbano extensivo, que no fundo, no caso do Noroeste, é um contexto polifuncional, muito misturado entre os cenários da habitação, dessa habitação individual dispersa, mas também com uma presença muito forte do industrial, e do industrial que é também ele muitas vezes disperso. E depois o terceiro domínio, que era aquele relativamente ao qual não tínhamos efetivamente produzido ainda nenhuma leitura, e que era estes contextos que se caracterizam pela baixa densidade, pela matriz rural, pelo predomínio da agricultura, muitas vezes já não em funcionamento, mas, portanto, as marcas dessa dimensão agrícola, e também pela dimensão florestal. E, portanto, no fundo, e agora, a ideia era, a partir daqui, escolhemos vários, no fundo, procurámos descobrir para cada uma daqueles 3 grandes conjuntos 2 áreas, e, portanto, sempre tentando associá-las a estes outros fenómenos que também líamos, que eram os fenómenos da variação positiva ou da variação negativa da população, porque percebíamos que para cada tipologia de ocupação do território, nem sempre pelas razões mais claras tínhamos cenários de encolhimento, e noutras situações tínhamos cenários de intensificação, e, portanto, foi a partir daqui que fomos desenvolvendo o trabalho, portanto, com estes vários casos de estudo. Eu não vou desenvolver muito, porque isto realmente também não sairíamos daqui, mas, no fundo, trouxemos estes mosaicos um bocado para vos dar esta ideia do que é a diversidade, quer do ponto de vista do edificado, ou daquilo que são os territórios associados, portanto, do espaço aberto associado ao edificado para cada uma destas realidades, ou quando tentamos estabelecer tipologias ou morfotipologias que associam determinado tipo de ocupações urbanas, ou ainda quando introduzimos em cima da mesa estes espaços, no fundo, que correspondem às grandes áreas agrícolas e às grandes áreas florestais, e a forma como, em muitas situações, elas são elementos absolutamente caracterizadores dos padrões de ocupação deste território. E, portanto, o que se destaca, e voltei aqui porque vou-vos falar também num caso de estudo, mas sobretudo o que se destaca é como esta diversidade é confirmada, e, portanto, é evidente que, por um lado, não podemos trabalhar com uma única medida para cada um destes territórios, ou com uma única visão, ou uma única forma de intervir sobre eles, mas, por outro lado, também nos parece muito claro que o crescimento e a intensidade nem sempre são os desígnios que interessam explorar em algumas destas situações. Ou seja, aqui, para nós, já, digamos, uma nova porta que se abre, que é como é que se lidam com estas realidades, com, no fundo, estratégias que passam por uma lógica que é completamente diferente daquela a que estamos habituados a trabalhar.
E aqui dava-vos só o exemplo depois da forma como muitas vezes, como para cada uma daquelas áreas fomos aproximando de diferentes escalas para ir trabalhando as várias dimensões destes territórios. Neste caso, são duas áreas ligadas aos cenários do contexto urbano extensivo industrial. Aqui também permite logo ver como, por exemplo, isto era um fenómeno que nos interessava particularmente, como nós estamos, portanto, do lado de cima é Famalicão, do lado de baixo Santo Tirso, pelo meio temos o Rio Ave, e era interessante como Famalicão está claramente, mesmo num período de crise, com uma variação positiva da população, enquanto que Santo Tirso, que é mesmo ali ao lado, estava claramente num cenário de encolhimento. E, portanto, muitas vezes escolhemos estes casos de estudo também para começar a perceber algumas destas nuances, que depois estudamos usando os mesmos indicadores que já falei atrás, no fundo as questões da densidade populacional, a população idosa, a percentagem de edificado, ou as várias percentagens de edificado com necessidades de reparação, mas também do ponto de vista morfológico, ou seja, como estávamos nestes casos a trabalhar em torno de duas estradas nacionais, no fundo interessava-nos compreender também o fenómeno estruturante que a própria Estrada Nacional representava relativamente ao território, ou estas questões que já se prendem com lógicas de ocupação mais alargadas e que têm a ver muito com o fenómeno da ocupação relacionado sempre com a água e com as estradas nacionais, que é uma constante do Val do Ave. E depois descendo outras escalas em que percebemos, por exemplo, aqui as várias, e cá está o edificado individual que domina este território, mas também as grandes peças da indústria que elas próprias têm uma dispersão significativa. Temos aqui dois grandes representantes desse setor, mas se olharmos com atenção temos muitas peças mais pequenas que correspondem também espaços industriais e que se vão disseminando no meio deste território habitacional. Ou ainda descer à escala da própria Estrada Nacional e perceber o que é que a Estrada Nacional apresenta nas suas margens, ou seja, quais são as funções que precisam da dimensão de funcionamento da própria estrada, ou a intensidade que ela comporta, ou ainda depois o desenho, aquilo que é o desenho destas margens e o que é que devem ser as preocupações quando trabalhamos com estas estruturas que são absolutamente determinantes para o território, que foram pensadas numa lógica completamente diferente, mas que depois, muitas vezes, dado ao número de peças que foram, no fundo, agarrando em determinadas áreas, no fundo já nos colocam desafios muito próximos, às vezes até de algumas preocupações que temos em cenários de maior compacidade. E isto fez-nos voltar novamente às grandes escalas, ou seja, o caso, por exemplo, e trago-vos este porque é relativamente fácil de perceber, acho eu. No mapa da esquerda temos os percursos casa-trabalho em transporte público, e em 2011, e no mapa da direita os percursos a pé. E uma das coisas que para nós foi surpreendente foram estes dois mapas, porque nós achamos sempre, e por isso é que falamos sempre como o nosso disperso não é um disperso típico, ou aquele que normalmente se reconhece nas grandes discussões europeias e internacionais, porque a verdade é que este território vive das deslocações a pé. Neste território, as distâncias de trabalho-casa são muito curtas e surpreendeu-nos mesmo a nós que esta realidade pudesse reportar um fenómeno que era tão distinto daquilo que nós tínhamos aprendido. Ou, novamente, os percursos de trabalho-casa serem tão curtos, não é? E, portanto, e isto também é uma das questões à qual queremos dar algum valor também nesta fase em que estamos. Pusemos aqui o report da UN Habitat e estes grandes princípios que para nós não funcionam neste território, ou seja, as grandes lógicas revertidas nestes relatórios internacionais que no fundo dão
esta leitura muito negativa do fenómeno de dispersão é claramente contrariado no caso do Noroeste e, portanto, há claramente, mesmo do ponto de vista, eu falei claramente, falei da mobilidade, mas podia trazer aqui outros temas, como nomeadamente as questões da solidariedade social. Percebemos, por exemplo, que o apoio comunitário dentro destes territórios supera grandemente, por exemplo, o apoio na cidade compacta. Ou seja, aquelas lógicas do filho que deixa, como hoje, não é? Hoje há a greve das escolas e, portanto, de repente, na cidade compacta, os pais não sabem o que é que hão de fazer às crianças. Nestes territórios há sempre alguém que fica com as crianças, porque a lógica de vizinhança é uma lógica assumida e há uma proximidade entre vizinhos. E, portanto, percebemos que, ao contrário de muitas daquelas grandes, digamos, parangonas que vêm em muitos destes relatórios que são feitos em casos muito específicos e muito extremados do disperso, de facto não encontram reflexo nesta realidade. E agora... Posso tocar aqui? Ok, então eu avanço com um segundo projeto e, no fundo, um segundo laboratório. Desenvolvido numa área de que já falámos anteriormente, portanto, centrado em Vila Nova de Famalicão. Foi um projeto que foi desenvolvido a convite da Câmara Municipal e que procurou, sobretudo, orientar-se como resposta ou como... no fundo, como resposta a uma vontade de consciencializar em termos mais abrangentes, mais públicos e, no fundo, debater aquilo que é a urbanização difusa. E isto a partir de uma vontade de estimular um imaginário coletivo e partilhado relativamente aos valores da região. Este projeto foi coordenado pelo professor Álvaro Domingos e pelo Nuno Travaso, portanto, colegas do Centro de Investigação do MDT, e que se organizou sobretudo em torno da produção de uma exposição, que esteve patente na Casa do Território, um edifício municipal que foi inaugurado exatamente com esta exposição, e foi uma exposição que esteve patente entre julho de 2015 e fevereiro de 2016. Pretendia-se reenquadrar esta coisa da urbanização difusa, com muitos entendimentos, em boa parte deles negativos, e, no fundo, desconhecedores do que significa, de facto, esta realidade. E, portanto, a ideia era promover a sua compreensão a partir de um desmontar de algumas ideias pré-feitas, afirmando e reconhecendo, obviamente, a sua complexidade. Não é fácil perceber estes ambientes, mas, sobretudo, querer abordá-los a partir de se quisermos, de uma metáfora, no fundo, da anatomia ou do corte anatómico, que pretendia dissecar estes ambientes e separá-los por partes, não num sentido gratuito, obviamente num sentido de perceber esta complexidade, mas que se achou que poderia funcionar desta forma. Isto, no fundo, significava, portanto, explorar novas maneiras de ler este território, novos modos de leitura, a partir dos seus elementos visíveis, mas também contemplando alguns elementos que não são tão visíveis, mas que contribuem para a sua transformação no tempo e, portanto, para a complexidade que nem sempre tem manifestações concretas no plano da paisagem mais evidente. E foram, neste sentido, propostos um conjunto de temas de partida, que procuravam identificar algumas lógicas e, sobretudo, mostrar como determinados materiais, e quando eu falo em materiais estou a falar nestes materiais que nós vemos aqui, a edificação, a natureza, nas suas várias formas, os recursos hídricos, portanto, todas, mas também as funções, mas também as pessoas, que no fundo aqui não vemos nesta imagem, mas que também são claramente atores, digamos assim, destas paisagens e os mais determinantes, e, portanto, queria-se perceber a partir daqui como é que eles se localizavam e como é que se interrelacionavam. E foram, portanto, identificados um conjunto de temas que se pretendiam, por isso, explicativos desta relação entre estas partes, no intuito de procurar descrições pertinentes desta realidade.
Um primeiro foi o suporte físico, e no contexto de cada um destes temas, que eu agora vou passar de uma forma bastante breve, foram identificados alguns temas internos que se afirmavam como uma espécie de chaves de leitura. Este, no fundo, desencadeia o rio e as linhas de água que são visíveis, o rio Pel, no caso, estamos a abordar Famalicão, ou Vila Nova de Famalicão, portanto o rio Pel, que é um rio importante neste município, as linhas de água que seriam facilmente reconhecidas. Mas também interessava ter presente que há uma série de linhas de água encanadas que pontualmente percebemos que estão lá, que existem, mas em boa parte do seu percurso estão omissas da sua percepção mais imediata. E nesta perspectiva também haveria sentido em reconhecer aquilo que são dispositivos que vão pontualmente existindo, como os depósitos, as hectares, os aquedutos, enfim, no fundo um conjunto de elementos que vão pontuando também a paisagem e se afirmam como elementos visíveis da água. E um outro elemento que nos pareceu também fundamental, que era a questão da orografia e, sobretudo, que nos permitiu, a partir de trabalhos empíricos, reconhecer que a cota 200 era uma cota-chave na compreensão deste território, acima da qual, sobretudo, acontecem manchas arbóreas e abaixo da qual, normalmente, encontramos a edificação e a mancha agrícola. E, portanto, era uma cota de referência importante na caracterização deste território. O mosaico agrícola foi um outro tema que se procurou perceber a partir de algumas partes, dos campos de vinha, mas também dos campos de milho e de azevém, dos sucalcos e ainda a partir dos logradouros das casas. Exatamente como a Teresa há pouco falou, no fundo domina a casa unifamiliar da habitação isolada e, portanto, o logradouro é, claro, uma parte absolutamente fundamental na composição desta paisagem, que é preciso perceber isoladamente, mas também no seu papel conjunto com os outros elementos. No fundo, trata-se sobretudo de uma manta de retalho ou de retalhos que tem uma importância absolutamente extrema na caracterização desta paisagem e, sobretudo, também a uma escala mais micro, que é importante reconhecer a partir de elementos, às vezes, que tendemos a não lhes dar importância, como é a limitação ou a delimitação das parcelas, que muitas das vezes se faz a partir de elementos relativamente constantes. Ou são as árvores de fruto, ou é a vinha do enforcado, ou muros de granito, de diversas expressões, mas que são importantes, de facto, na caracterização a uma escala mais micro destes espaços. Sim, avançar. A ideia da filigrana tem também a ver com uma situação que se reconhece com um tempo muito longo de ocupação deste espaço, a partir daquilo que é mais pequenino, a partir da divisão das parcelas, a partir das redes ou das malhas de caminhos e de estradas, que têm um caráter de facto bastante permanente nestas paisagens, do rio também, mais uma vez, e ainda destas das casas e dos pequenos acontecimentos que vão tomando lugar ao longo destas redes e que no fundo têm e provocam geometrias muito irregulares e muito sensíveis, muito delicadas e que é importante conhecer como uma expressão própria destes espaços e, portanto, que desaconselham muito claramente intervenções mais formatadas, mais normalizadas, que depois não têm a possibilidade de colher esta diversidade e esta especificidade. Se avançarmos para as dissonâncias, são elementos, referimos-nos claramente a elementos que poderíamos dizer que saem fora daquilo que poderia ser inicialmente entendido como uma regra, uma ocupação mais constante do território, mas que refletem estas tipologias de habitação relativamente mais recentes, como os edifícios edifícios de ocupação em bloco ou em banda, os loteamentos em banda, mas que também incorpora as fábricas ou ainda mais
recentemente, se quisermos, as estufas e outro tipo de acontecimentos que vão sendo relativamente anormais, mas que atualmente já vão sendo mais normais. E que exatamente porque se repetem e porque afirmam com alguma constância determinadas regras, nós já não podemos deixar de os entender como elementos que também compõem esta paisagem. Podem ser diferentes dos anteriores, são uma expressão com certeza de um determinado tempo e de um processo que é longo na ocupação do território, que vai naturalmente deixando em cada tempo as suas marcas, mas já são elementos que fazem parte da composição desta paisagem atual e que temos também que lidar com e relacionar-nos com eles. E exatamente a questão do tempo, e se calhar temos aqui 4 etapas, não é? Que nos permitem reconhecer a transformação do território ao longo de 60 ou 70 anos, portanto desde o final da década de 50, até mais ou menos a uma situação atual, 2011, e percebemos a partir destas imagens aquilo que muda, aquilo que permanece, percebemos a relação entre as peças, percebemos que a malha dos caminhos é de facto uma estrutura que tem uma força de permanência muito grande, mas percebemos também como determinadas dicotomias que pretendem organizar alguns discursos ou algumas maneiras de olhar para esta paisagem como sendo o urbano e o rural, ou como sendo a cidade e o campo, e que tendem a ler ou querer forçar uma leitura de oposição e de algum antagonismo e de alguma irreconciliabilidade, na verdade aqui não tem sentido. E, portanto, mais uma vez, isto também é uma característica destes espaços para a qual devemos estar atentos quando pensamos em intervir nestes espaços e, portanto, não faz sentido reconhecer esta dialética no fundo como fazendo parte de um modelo de uma grelha analítica, se quisermos, ou de um modelo prospectivo do território. E depois as estruturas, que são elementos que se reconhecem com relativa facilidade pela sua dimensão, pela sua visibilidade, pela sua continuidade e que de alguma forma, mesmo que não completamente reconhecidos, acabam por fazer parte de um imaginário ou de uma referência coletiva. Precisamos talvez de encontrar uma forma de olhar para eles mais válida, mas na verdade esta mancha edificada, esta mancha contínua da floresta e dos matos que se passa sobretudo, como dissemos, a partir da cota 200 para cima, mas também a Estrada Nacional, no caso aqui a Estrada Nacional 206, que também já foi há bocadinho referida pela Teresa como um elemento de observação que levamos a várias escalas, ou o Rio Pel e a sua linha de mais ou menos irregular de terreno agrícola correspondente aos antigos lameiros ou no fundo às veigas, que vai acompanhando o leito do rio e que também cria ali uma linha relativamente irregular, característica também destes espaços. Esta foi uma forma de ler, ou de procurar, ou de provocar no âmbito da exposição uma leitura do território, mas houve outra, e esta foi também muito forçada, ou muito organizada, ou muito orientada a partir de um conjunto de visitas que se realizaram em 4 sábados durante o tempo de duração da exposição e que procuravam explicar mais uma vez a urbanização difusa, agora a partir de uma posição complementar, necessariamente, mas ligeiramente diferente, ou seja, contando histórias sobre o território. Portanto, 4 histórias surgiram, naturalmente determinadas por aquilo que foram os principais, ou que se reconheceram como os principais motores de urbanização desta área, e que foram, no fundo, uma outra maneira de tentar consciencializar as pessoas sobre uma explicação ou uma compreensão de um fenómeno que muitas vezes não percebemos nas suas várias facetas, umas que são mais evidentes, outras menos evidentes, umas mais locais e outras mais globais. E, portanto, no fundo, o que se pretende a partir de cada uma destas histórias, o professor Álvaro Domingos tem, de facto, tem algumas frases que nós vamos depois repetindo até à exaustão. Uma delas é o reconhecimento da realidade como um poliedro e, no fundo, como reconhecendo esta incapacidade que temos de olhar para todas as faces que podem eventualmente explicar o máximo que podemos desta urbanização difusa,
que não a conseguimos fazer, obviamente, em todas as faces em simultâneo, e, portanto, no fundo, cada uma destas histórias é um exercício que procura esclarecer uma dessas faces. Portanto, explicar que aquilo que vemos muitas das vezes também é ajudado na transformação ou na compreensão da transformação da paisagem por uma série de coisas que nós não vemos e que as modificam. No caso... por favor. No caso, exploramos muito brevemente simplesmente uma destas visitas, a Fábrica da Paisagem, reconhecendo um tema que é fundamental no Val do Ave, em particular neste território que estaríamos a analisar, portanto, no âmbito da proposta da Câmara Municipal de Vila Nova de Famalicão, mas que no fundo é comum de facto ao Ave, e não só, e portanto a indústria é algo que faz parte da atividade económica deste espaço desde há quase um século, e portanto tem um tempo muito longo de afirmação em diversas manifestações. As fábricas são um elemento que exterioriza esta atividade, que na verdade tem uma outra valência porque ela acabou por ser também um motor de urbanização e de justificação desta dispersão territorial que nós vemos, embora uma coisa tenha alimentado a outra, as fábricas também foram à procura e também beneficiaram exatamente desta dispersão. De qualquer maneira, aquilo que aqui se reconhece é que, a partir das fábricas, nós olhamos para as fábricas, mas olhamos também para o fabrico. E quando olhamos para o fabrico, olhamos para os processos que foram alimentando este fabrico. E eles mudaram ao longo deste século. E, portanto, na medida em que mudaram, a paisagem, de uma forma mais ou menos evidente, também mudou. Eventualmente de uma forma mais dura no início, transformando inclusivamente o canal hídrico, mais recentemente trabalhando sobretudo a um nível que articula o local e o global, entrando já num sistema mais contemporâneo de relação entre aspectos que articulam ou que nos mostram como a ideia de trabalhar para fornecedores, para clientes ou para os trabalhadores, no fundo explora estas várias dimensões escalares e explica muitas das coisas que nós não percebemos porque é que acontecem ou deixam de acontecer num determinado território, às vezes de um momento para o outro. E pronto, portanto, se calhar avançava para... Estas visitas foram apenas um dos elementos deste programa paralelo relativamente intenso que se procurou organizar na sombra e esta sombra é entre aspas, na sombra da exposição ou justificadas pela exposição. Houve workshops que procuraram relacionar diferentes atores e diferentes associações, houve também debates que procuraram trazer para um público desejavelmente o mais alargado possível, e a partir destas 4 histórias que se foram contando em momentos diferentes durante a duração da exposição, a partir de pessoas, de interlocutores que conheciam bem estes vários processos distintos no tempo e distintos nas suas manifestações físicas, e que terminou depois com uma conferência maior e com a produção de um catálogo, que foi, no fundo vimos a imagem desse catálogo no início desta apresentação. Terminada, no fundo, esta exposição relativamente alargada, não só sobre os 2 laboratórios, como aquela que foi prévia e que, no fundo, nos mostra um contexto em que estamos em alguma encruzilhada sobre saber que caminhos é que podemos seguir no planeamento ou atualmente. Queríamos colocar aqui algumas questões para reflexão, para debate eventualmente, e que têm a ver, de facto, como é que nós reagimos relativamente a esta necessidade de reobservarmos os territórios, de os discutirmos, de melhorarmos as estratégias e, naturalmente, as formas de intervir sobre eles.
Portanto, apesar de acreditarmos que, obviamente, é preciso fazer ajustes nos instrumentos de planeamento, aquilo que nós também temos consciência é que o maior desafio, eventualmente, estará na construção de uma nova cultura de planeamento. E esta nova cultura de planeamento apoia-se, seguramente, na articulação entre capacidades de interação diversas entre atores e o público em geral. E, nesta perspectiva, diríamos que haverá 3 ideias principais que deixávamos. Uma delas seria exatamente esta que tem a ver com a observação e com a análise. No fundo, aceitar, em primeiro lugar, e depois discutir esta complexidade. O que é que ela significa? Como é que a podemos olhar e, portanto, como é que podemos fazer um esforço, no fundo, de produzir sobre ela olhares mais atentos, em que reconheçamos, ou que nos esforcemos a reconhecer, ou que estejamos abertos a reconhecer padrões, lógicas, correlações, significados que eventualmente neste momento não conseguimos prever e não prevemos se não nos abrirmos de facto à descodificação deste território a partir daquilo que ele nos traz. Ainda dentro deste aspecto, a desconstrução dos múltiplos layers em que ele se compõe seria, enfim, um passo que ajudaria a transformar a forma de compreendermos ou de olharmos para estes territórios, assente sempre na vontade de os compreender para os explicar e para os debater, entre públicos naturalmente diversos. Aquilo que nós percebemos, naturalmente, a partir destes trabalhos que temos feito e das conversas que temos tido com os próprios municípios e com atores diversos, é que há uma série de... O facto de nós não conseguirmos perceber e agir, ou que não haja esta consciência sobre as especificidades deste território, no fundo, desencadeia intervenções que não têm princípios claros, intervenções que são por vezes contraditórias e que não beneficiam em nada, pelo contrário, a compreensão e o trabalho sobre eles. No fundo, produzem equívocos, produzem ideias feitas, na maior parte das vezes, negativas e produzem depois, por consequência, um afastamento dos residentes ou dos habitantes relativamente ao próprio território e aos próprios valores do território. Portanto, que não os sentem como seus ou com valores de pertença que poderíamos entender que valeria a pena explorar. Para além disto, aquilo que também nos parece é que nós temos que encontrar formas de olhar para estes territórios para além dos dados, para além daqueles dados mais físicos, que também são obviamente importantes, mas procurar entender outras formas de observar os territórios e as suas dinâmicas a partir de diferentes perspectivas e de diferentes públicos. E isto significa que muito provavelmente vamos encontrar o reconhecimento de padrões e de identidades, de valores, de conflitos, a partir destas visões diferentes que até certo momento não os estamos a considerar. E a ideia é sempre acreditar que a partir do momento em que eles forem reconhecidos, eles podem também fazer parte não só de observações mais ricas, como de diagnósticos, de perspectivas e de planeamento do território. E sobre esta questão, haveria 2 elementos principais, talvez a ter em conta, a questão do processo e a questão das relações entre os atores. E aquilo que acreditamos é que o facto de os identificarmos, de termos esta vontade de os identificar, permite, por um lado, perceber qual é o seu impacto concreto na conformação do território. Por outro lado, permite-nos esclarecer sobre que outras possibilidades é que nós podemos ter de reformular os processos, no sentido não só de melhorar respostas a situações existentes, como, eventualmente, de reagir face a novas necessidades. E entrando num segundo aspecto, que nos pareceria também interessante deixar para refletir, é a vontade de querermos salientar a importância da construção de uma base comum para discutir o território. E isto passa por construir visões e espaços de projeto partilhados, digamos assim, para um futuro relativamente próximo. No fundo, considerando que debater o território é construir um pilar de cidadania e simultaneamente, alicerçar a possibilidade de um planeamento com uma expressão mais coletiva e com uma ação mais coletiva. No fundo, uma atitude que poderíamos entender ser materializada na procura da especificidade de valores que se encontrariam a partir de determinados elementos ou do reconhecimento de elementos, caminhos, padrões,
que pudessem ser reconhecidos como identidade local. E a partir desta perspectiva, procurar trabalhar a sua visibilidade, acarinhando ou cuidando, no fundo, que eles sejam não só identificados, como sejam qualificados e reforçados. Significa isto também mapear afetos, mapear memórias, além, obviamente, daqueles aspectos morfológicos que estamos mais habituados a mapear, que são elementos, naturalmente, de referência que já temos. E a ideia é sempre realçar e qualificar estes aspectos de maneira a que eles possam não só representar, como qualificar e fortalecer as identidades locais, envolvendo num processo que se entenderia beneficiar do máximo de alargamento possível, não só a administração local, a partir dos vários departamentos e dos vários departamentos técnicos, como inclusivamente a sociedade civil, a partir das suas várias gerações. Um terceiro aspecto seria este de entender que haveria talvez que questionar um pouco esta atitude relativamente à ação, pensando que, para além do crescimento, aquilo que provavelmente boa parte destes territórios necessita é qualificação. E isto muda a forma de olhar naturalmente para estas áreas. Nesta perspectiva, aquilo que pareceria interessante era considerar a pequena escala, o pensamento estratégico e a ação tática como elementos que, articulados com algumas intervenções de âmbito mais longo, portanto de um longo termo, pudessem contribuir para uma melhoria coletiva e efetiva da qualificação dos territórios. Isto pode parecer um bocadinho vago, mas bastará pensar, por exemplo, na questão do espaço público, que é sempre, ou continua a ser um espaço onde nós podemos atuar de facto à pequena escala, mas com impactos que podem transcender a pequena escala e que podem, na verdade, qualificarem muito a vida, não é? E, no fundo, estes territórios a partir da perspectiva do próprio cidadão e de quem usufrui deles de uma forma mais ou menos alargada. Nesta ideia, a questão do fortalecimento do diálogo entre os vários atores é também um elemento-chave e que pode contribuir, claro, para ativar potenciais. E nesta perspectiva, aquilo que entendemos é que a Academia pode aqui ter, de facto, um papel importante. Não só no fortalecimento ou no estabelecimento, não só como facilitador e estabelecedor de redes, como, inclusivamente, dando voz a quem normalmente não a tem. E, portanto, nós podemos ser este intermediário privilegiado entre vários coletivos e entre vários públicos, discutindo, obviamente, as necessidades, os potenciais, as visões e, na verdade, construindo um futuro comum. E com isto terminamos.